Romanos, capítulo 5. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, e mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos. Mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque, no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos, e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fim do capítulo 5. Meus irmãos, aqui Paulo continua exortando os romanos, tanto judeus quanto grego, explicando sobre o pecado, sobre a lei, para ambos os povos ali que tinham aceitado Jesus, Tanto dentro da religião judaica como os que eram de Roma,
o qual a sua cultura religiosa era outra, né? Era de vários deuses, né? Vários templos, muita idolatria, tinha Deus para chuva, imperadores que viveram, o sol, a lua, as estrelas, tudo para eles era uma divindade, né? E tinha templos, né? E os judeus acreditavam no Deus Supremo, né? No Deus único. E dentro do judaísmo ali, o qual o povo hebreu, né, recebeu lá por antigamente a revelação do Deus para todos nós da raça humana, tanto os judeus como os romanos, todos, porque todos nós viemos de Adão. É o que Paulo explica aqui no capítulo 5. Todos nós viemos de Adão, o primeiro homem. Que não deve, que você ache que é pelo ato, que não fez a mesma coisa que Adão. Aqui está explicando, vamos dizer, numa forma figurada. Eu vou falar aqui numa forma figurada. É como o HIV, né? O seu pai cometeu adultério contra sua mãe. Então ele foi lá, dormiu com alguém, com uma prostituta ou alguém que estava infectado com HIV, cometeu adultério com uma pessoa com HIV, vamos resumir, né? Não vamos botar preconceitos aqui. E ele não sabia. Então, esse ato dele gerou, vamos botar como se fosse um pecado, né? Ele passou isso para sua esposa. E o filho vai nascer como? Com aquilo nele. Então Paulo está explicando que o ato, o pecado, Adão passou dele para os filhos, entendeu? Porque foi algo dentro dele. Então nós já nascemos, aquilo que nós já falamos aqui, com o pecado. Não é um ato. O ato é só o fruto da doença que está em nós. Como Paulo escreveu aqui, que leva toda a raça humana à morte. Então, ele está explicando, tanto para um povo como para outro, espiritualmente falando, com aquilo que foi dado a ele, aqui nas Sagradas Escrituras, nessa carta, né? Explicando a origem do pecado, que está no mundo, que entrou no mundo por causa de Adão, vamos dizer assim, claro, e passou. Nós já nascemos com esse pecado em nós já temos essa doença. Por isso que a gente nasce e já está morrendo. Por quê? Porque o pecado está em nós. Por isso a gente morre. E também Paulo vai dizendo aqui que a nossa salvação, a nossa esperança só pode ser Jesus Cristo, porque assim como entrou a morte por um homem, entrou a vida por um homem. Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Por isso que Ele é o nosso Senhor e nos dá a vida eterna. Por isso que falou, a lei ela veio para mostrar para nós aonde que está errado. E quanto mais ela mostrava para nós onde que estava errado, mais nós víamos claramente aquilo que nos afeta. Mas ela não veio para dizer que nós íamos resolver. Ela veio para mostrar, para que nós visse e admitisse, assim como as pessoas, tanto dentro do judaísmo, no Antigo Testamento, que eram aceitas por Deus, era pela fé no Jesus que viria. Mesmo espiritualmente falando, como eu vou dizer, elas esperavam a misericórdia de Deus. O justo viverá pela fé desde lá. Por quê? Porque o justo para Deus era aquele que, como Davi, eu sou pecador, eu transgrido as leis, é aquele que admitia. Não é aquele que, eu dou o dízimo, eu vou na sinagoga, eu amo meu Deus sobre todas as coisas, eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não cobiço a mulher do próximo, eu não roubo. É um mentiroso. Se ele acha que ele é assim, ele engana a si mesmo. O homem e a mulher que pensa que cumpre os 10 mandamentos, engana-se a si mesmo. E acha que
Como nos dias de hoje, né, meu irmão? Tem gente que acha que porque vai na igreja, porque lê a Bíblia, porque ora, ele acha que é isso que ele vai salvar ele, como se estou barganhando com Deus. O pastor disse que eu estou no caminho certo. O pastor não decide nada. Você só pode ir até a Cristo a Deus por Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo. Você só existe por causa de Jesus Cristo. Você só cai e levanta por causa de Jesus Cristo. A gente não tem mérito nenhum. Seu coração só bate dentro de você por causa de Jesus Cristo. Entendeu? Essa é a vontade do Pai. Nós somos gerados em Deus nele. Tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe no nome de Jesus.